Ser ou não ser? Eis a questão. Você provavelmente já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. Ela é muito conhecida e vem de uma obra de William Shakespeare. E por que eu estou falando isso? O que é que isso tem a ver com o livro de hoje? Fica ligado que depois da vinheta tem mais uma resenha aqui no canal. Olá pessoal, eu sou Miguel Araújo e você está no Mais Que Um Livro, canal criado para trazer resenhas de livros, além de indicações, sugestões e outros assuntos ligados à área da leitura e da literatura. Desde já gostaria de agradecer a visualização e pedir para vocês se inscreverem no canal, além de deixar a curtida, compartilhar com os amigos, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Acreditem, isso faz muita diferença. Isso mostra para o YouTube que esse conteúdo merece ser visto por outras pessoas. Então, desde já, queria agradecer e pedir para vocês darem essa força para o canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Enclausurado, um romance escrito por Ian McEwan e que foi publicado no Brasil pela Companhia das Letras em 2016. Ian McEwan é um autor britânico muito conhecido e bastante premiado. Na série de livros que ele escreveu, e já foram mais de 20 obras, ele chegou a ganhar prêmios literários como o Man Booker Prize e o Whitbread Award. Além disso, na sua obra mais conhecida, que é Reparação, ele chegou a ganhar o prêmio Los Angeles Times Book Prizes em 2002 pela categoria de ficção. Além disso, Reparação também foi adaptado aos cinemas, e essa adaptação chegou a concorrer ao Oscar de melhor filme. O livro de hoje teve uma inspiração muito forte em Hamlet, uma peça de William Shakespeare em que Hamlet, príncipe da Dinamarca, tenta armar uma vingança contra o tio, que foi acusado de matar o próprio pai de Hamlet, com o objetivo de assumir o trono da Dinamarca. Esse tio, ainda por cima, acaba se casando com a rainha. E essa peça de Shakespeare acaba tratando de temas como moralidade, traição, vingança, são elementos que estão presentes na história de Enclausurado. Por isso que eu comecei o vídeo falando em ser ou não ser, eis a questão, porque essa é uma frase que está presente na peça de Hamlet. E Hamlet, como eu disse, foi a inspiração para Enclausurado. Enclausurado é um romance de suspense ambientado em Londres e que tem um narrador, digamos, não tão comum nas obras de ficção. Em A Menina que Roubava Livros, a gente tem a entidade morte como narradora. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, a gente tem a narração feita por um homem que já morreu. E como seria na história de Ian McEwan? Bem, em Enclausurado, o nosso guia narrativo, o nosso narrador, vai ser um feto que está na barriga da sua mãe e está prestes a nascer, algumas semanas de nascer. Mas qual história esse feto teria para contar pra gente? Ele vai narrar pra gente o plano de sua mãe, Trudy, para matar o seu pai, John. Mas ela não vai fazer isso sozinha. Ela vai receber a ajuda de mais uma pessoa, Claude, que é irmão do seu marido e, consequentemente, tio do feto. Deu para perceber alguma semelhança com Hamlet? A partir da visão desse feto, a gente vai podendo conhecer melhor os personagens dessa trama. Quais são suas motivações, seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos e suas personalidades. Ele conta pra gente o que acontece dentro da casa em que ele mora, uma mansão caindo aos pedaços e que foi herdada pelo seu pai, apesar de ele não estar morando lá no momento. E para você ter uma leitura mais agradável e prazerosa, é importante que você não fique preso ao fato de que quem está narrando é um feto. Você vai entender por que eu estou falando isso já já. Trudy tem um relacionamento com Claude, o próprio irmão do seu marido. É curioso porque durante a leitura a gente vai percebendo qual o posicionamento do feto em relação às atitudes dos dois. E ele vai narrando pra gente quais são os passos feitos pelos amantes para tentarem matar o seu pai. O narrador é uma atração à parte, porque ele é muito detalhista nas descrições que faz. Ele conta sobre como é o ambiente em que ele vive, não só a casa em que ele mora, mas também como é o ambiente dentro da barriga da mãe, além de ser muito observador e analítico sobre assuntos de um mundo que ele ainda nem conhece. E ainda para completar, ele faz tudo isso usando uma linguagem rebuscada e refinada. É por isso que eu disse que era importante para você ler esse livro, deixar um pouco de lado o realismo, tentar comprar a ideia do autor de que um feto pode narrar e saber de tanta coisa. Porque se você não fizer isso, se você se ater aos detalhes realistas, talvez a leitura não seja prazerosa. Ele acaba também se posicionando muito quando vai contar suas opiniões e de certa forma se incluindo na narrativa, porque ele acaba tomando para si a responsabilidade de avisar ou de impedir de alguma forma
que o plano de assassinato de John acabe acontecendo, acabe sendo realizado. Durante a leitura, a gente também se depara com várias reflexões feitas pelo narrador sobre comportamentos humanos e também até sobre suas próprias angústias pessoais. Porque além de achar que ele tem que impedir que o plano aconteça, ele fica se perguntando se é amado, se é querido, será que os pais dele realmente o querem vivo? E a gente vai podendo perceber, conforme a leitura, qual o posicionamento real de John e de Trudy em relação ao feto. Outra angústia que marca a pré-existência desse narrador é seu sentimento em relação a Trudy, porque como ele está acompanhando o desenrolar dos acontecimentos, ele vai alternando entre sentimentos de admiração, de frustração, de raiva, de ódio, de amor. E o mesmo acontece em relação ao pai dele, porque a gente vai conhecendo aos poucos quem é John, quem é esse homem que está sendo alvo de tamanho perigo. Em alguns momentos eu achei a narração com devaneios, no sentido de que tinha vezes em que o feto estava narrando uma conversa entre Trudy e Claude, e de repente, enquanto ele estava narrando, ele começava a falar de outras coisas, começava a se alongar na descrição de cenas, de conflitos internacionais, fazendo suas análises, e isso acabou me incomodando um pouco. Mas um aspecto que me marcou muito quando eu estava lendo foi perceber que quando a gente imagina que a situação já está encaminhada, já está definida, não vai ter mais nada, aí aparece algum elemento que adiciona suspense, que deixa a história mais emocionante e faz com que a gente fique se perguntando, poxa, como é que vai ser o final? Eu quero saber qual vai ser a conclusão dessa história. E isso é bem interessante. Essa configuração faz com que o final do livro seja surpreendente, talvez até inesperado para alguns. Particularmente, o que eu achei mais fascinante nesse livro não foi o uso do feto como narrador ou até o desenvolvimento do plano de assassinato, mas sim a forma como o autor abordou nos personagens as repercussões desse plano. Ou seja, o que essa trama vai trazer para o comportamento dos atores envolvidos. Será que eles vão ser afetados? Será que eles vão se arrepender? Quais vão ser as consequências psicológicas e até físicas das suas escolhas? Ian McEwan vai traçando essa linha de reflexões que faz a gente entender como os personagens estão ligados, qual é o envolvimento que eles têm, como é que eles convivem entre si. Outra característica que marca a narração dessa história é o uso da ironia e do humor, bem aguçados e certeiros, eu diria, para alguém que ainda nem nasceu. Apesar da linguagem rebuscada e dos devaneios constantes do narrador, eu achei uma leitura rápida de se fazer e também satisfatória. O enredo tem poucos personagens e as ações se concentram em poucos lugares, o que deixa a história dos atores envolvidos mais interligada. É uma leitura boa e satisfatória, principalmente se você comprar a ideia do autor de que um feto pode narrar com a mesma capacidade que um adulto. É por isso que eu disse, se você quiser ter uma leitura mais prazerosa, não se prenda aos realismos, deixe a imaginação fluir. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir a essa resenha que eu fiz de Enclausurado. Espero que vocês tenham gostado e aproveita esse espaço para pedir que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e também compartilhem com os amigos. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda o canal. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima.